Capítulo 32. O primeiro selo. Eles sentiram um puxão característico que os transportava. A mudança nos aromas, do cheiro de linho e azeite para o de terra fértil e videiras sob o sol poente, sinalizou a chegada deles à vinha do rei, agora sob o manto da noite. O luar banhava as fileiras de videiras, mas a quietude era tensa. Perto do velho lagar de pedra, sob o brilho pálido das estrelas, Yehuda estava reunido com Eleazar, Hananias e Gedalias. A ausência do rei era a oportunidade perfeita, e a ganância brilhava nos olhos dos 3 lavradores, mas Yehuda percebeu naquele momento que sua estratégia anterior era mesquinha. Aliciar um ou outro arrendatário endividado, como fizera em Quiriote, era pensamento pequeno. Ele sentiu que precisava de algo grandioso. Seu objetivo não era mais ser visto apenas como um administrador geral, nem mesmo de uma nova nação. Ele almejava agora ser percebido como o próprio rei de uma ordem alternativa. Percebendo que o controle sutil através de doutrinas distorcidas não era suficiente para seus planos grandiosos, Yehuda decidiu que era hora de centralizar o poder em sua própria figura, não apenas como um administrador de Babilônia, mas como o próprio representante ungido da nova ordem na terra. Para isso, compreendeu que Eleazar, Hananias e Gedalias eram a chave. Não eram simples lavradores, mas líderes influentes, cada um comandando um número incontável de outros líderes menores. Se conseguisse capturar a lealdade desses 3, eles fariam o trabalho de cascata, convenceriam as centenas ou milhares de líderes abaixo deles, e estes, por sua vez, trariam todo o povo, os que realmente trabalhavam duro nas vinhas, para a sua causa. A mensagem também precisava evoluir. Não bastava mais dizer para que não enviassem recursos a Jerusalém. Agora, ele faria da Babilônia a sua sede de poder, e todos deveriam enviar suas 10ª partes e tributos diretamente para lá. E o grande benefício oferecido em troca dessa lealdade? A desobrigação total de obedecer às leis do rei Gael. Esqueçam o Shabat semanal, esqueçam o descanso obrigatório da terra a cada 7 anos, esqueçam as festas antigas determinadas pelo rei que interrompem o trabalho. O filho do rei aboliu tudo isso. Agora vocês podem trabalhar sem parar, prosperar como nunca, crescer e crescer. Basta uma coisa: abandonem as leis restritivas da antiga aliança e direcionem seus recursos para a nova sede, com a bênção do Messias. Hananias hesitou. Mas Yehuda, servir a Babilônia, não seria trair o rei Gael e as leis que ele nos deu? Trair? Jamais! Yehuda riu, um som seco na noite. É seguir a nova vontade do rei. Ele mesmo percebeu que as velhas leis de Jerusalém são um fardo pesado demais. São correntes que impedem o progresso. Babilônia representa o futuro. E vocês 3, por reconhecerem isso primeiro, serão os pilares desta nova ordem aqui. Serão meus líderes espirituais e administrativos nesta região, guiando o povo para a luz e a liberdade de Babilônia. A influência de Yehuda crescia como uma sombra que se alonga ao entardecer, obscurecendo rapidamente a memória do rei Gael e a verdadeira mensagem de seu filho Messias. Yehuda, reunido com Eleazar, Hananias e Gedalias, lhes apresentou uma proposta audaciosa, vestida com a falsa piedade que se tornara sua marca registrada. Meus fiéis amigos, pilares desta nova era de liberdade, começou Yehuda, a voz ungida com uma seriedade calculada. O Filho nos libertou da lei antiga, mas o povo precisa de direção, de um guia visível que interprete sua vontade neste novo tempo. Eu tenho sido esse guia. Agora, peço que vocês, líderes de visão, me reconheçam formalmente como o substituto do Messias, seu representante legítimo aqui na terra, aquele que fala em seu nome. Ele fez uma pausa, observando a cobiça acender nos olhos dos 3 homens. Em troca desta lealdade manifesta, continuou Yehuda, eu os elevarei. Criarei uma nova ordem de conselheiros, um círculo íntimo de poder. Vocês não serão mais meros administradores regionais.
terão o status de senadores do meu reino, com privilégios e autoridade que jamais sonharam sob o jugo de Jerusalém. A promessa de poder e status foi irresistível. Eleazar, Hananias e Gedalias, já corrompidos pela ganância e pela doutrina fácil de Babilônia, não hesitaram. Tornaram-se os arautos de Yehuda, espalhando a notícia com fervor missionário. Yehuda era o vigário do filho, a voz autorizada, o líder incontestável da nova era. Rapidamente, sob a influência desses líderes e das massas já seduzidas pela promessa de liberdade sem responsabilidade, o povo passou a reconhecer abertamente a autoridade de Yehuda. Ele, por sua vez, abraçou o papel com avidez. Começou a se mover com um grande aparato, cercado por uma comitiva de seguidores e guardas improvisados. Exigia deferência. Suas audiências tornaram-se eventos cuidadosamente orquestrados, e sua entrada em qualquer cidade era precedida por anúncios pomposos. A teia de influência de Yehuda expandiu-se para além das questões da fé distorcida, alcançando os corredores do poder político. Sua rede de seguidores e líderes cooptados tornou-se tão capilar e sua fama, habilmente cultivada por seus emissários, tão reverenciada no sistema de Babilônia, que ele passou a ditar os rumos de reinos e províncias. Chegou-se ao ponto em que um príncipe, por mais legítimo que fosse seu direito, não podia mover um pé para consolidar seu trono sem a bênção explícita de Yehuda. Em contrapartida, com sua palavra favorável, um homem comum, ou um oportunista sem mérito, poderia ser alçado à posição de lorde, recebendo terras e poder. A subserviência a ele tornou-se um ritual quase religioso. Todos que o consultavam ou imploravam seu favor, fossem nobres orgulhosos ou mercadores ambiciosos, prostravam-se diante dele e beijavam cerimoniosamente o pesado anel que ele agora ostentava na mão, um símbolo reluzente de sua autoridade usurpada. Observando uma dessas cenas de adulação, Ben sentiu um profundo asco e repulsa. Ele se inclinou para Levi, a voz baixa, mas carregada de um desprezo que mal conseguia conter. "Olha, Levi", disse Ben, a indignação faiscando em seus olhos. "Os homens beijam a mão de Yehuda. É como um cão que lambe a mão de seu dono em troca de um agrado." Levi suspirou, o olhar pesado com a tristeza de quem vê a idolatria florescer. Uma imagem dura, Benjamim, mas que reflete a profundidade da cegueira deles. Trocaram a honra devida ao verdadeiro rei pela subserviência a um homem que lhes oferece apenas as migalhas de um reino de mentiras. Um usurpador, mas como se fosse, de fato, um rei. A palavra de Yehuda tornou-se lei naquele sistema paralelo que crescia à sombra do verdadeiro reino. Suas interpretações substituíam os mandamentos do rei Gael, suas vontades definiam a justiça, e qualquer um que ousasse questionar sua autoridade era rapidamente silenciado, rotulado como legalista e inimigo do favor do filho. Um crime imperdoável na nova ordem de Babilônia. O poder de Yehuda estava consolidado, erguido sobre a mentira e a ambição, pronto para desafiar ainda mais frontalmente a memória e a lei do verdadeiro rei. "Espalhem o decreto", ordenou Yehuda, entregando cópias do pergaminho forjado. "Reúnam outros arrendatários, outros homens de visão. Criem nossa rede. Que todos saibam, o Shabat está abolido. O trabalho no 7º dia é prova de lealdade à Babilônia. O descanso é no 1º dia da semana. A era de Jerusalém terminou. Que os murmúrios dos legalistas sejam silenciados pela força do nosso progresso." A primeira grande condição imposta aos arrendatários pelo rei Gael fora publicamente subvertida ali, na calada da noite, na vinha que deveria ser dele. A sombra de Babilônia, carregada de promessas mundanas e rebelião disfarçada, começava a se estender, e Yehuda sorria, sabendo que este era apenas o começo de seu plano para destruir a memória de Jerusalém e erguer seu próprio império sobre as ruínas da fé antiga. Ben e Levi observavam das sombras invisíveis, um calafrio percorrendo Ben apesar de não sentir o frio da noite. A audácia de Yehuda, a forma como ele torcia as palavras do rei e do filho,
como estabelecia uma ordem rival se passando por porta-voz deles, era assustadora. Levi fechou os olhos por um instante, a mente conectando as peças. A falsa autoridade, a promessa de paz e liberdade sob engano, a conquista de seguidores. Benjamin, sussurrou Levi, a voz tensa com uma súbita e terrível compreensão. Não é só roubo ou rebelião comum o que estamos vendo. É uma conquista. Ele cavalga sobre o engano, usando o nome do rei e do filho para subjugar o povo. Ele usa uma coroa de autoridade que não é dele. Dispara flechas de mentiras e falsas promessas. Ele está saindo para vencer, para conquistar almas para seu reino de mentiras. Nesse instante, o livro misterioso que Ben segurava firmemente vibrou com força em suas mãos. Um som seco, como um galho antigo se partindo, ou um lacre de cera sendo rompido, ecoou não no ar da vinha, mas diretamente em suas mentes. Assustados, abriram o livro instintivamente. Se nas 2 vezes anteriores haviam sido lacres que se romperam, agora era o primeiro dos 7 imponentes selos, guardião das revelações mais profundas, que estava visivelmente partido. A cera que o formava se desfez, liberando a página onde a temida profecia do primeiro cavaleiro logo se revelaria. Veja, Benjamin, fazem referência aos selos do Apocalipse, disse Levi, a voz carregada de espanto e temor reverente. Diante de seus olhos, sobre o pergaminho antigo, letras de uma luz pálida, quase como fogo branco, começaram a se formar, revelando palavras de uma antiga e temida profecia. E vi, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como numa voz de trovão: Vem. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Levi leu as palavras, a respiração suspensa. Então, olhou para Ben, os olhos refletindo a terrível clareza da revelação. O cavaleiro, o cavalo branco da falsa paz, a coroa da falsa autoridade, o arco das mentiras, saiu vencendo e para vencer. Benjamin é ele, é Yehuda, a personificação deste primeiro cavaleiro. O rei está permitindo esta conquista enganosa para testar os corações, para separar os fiéis. O primeiro selo foi aberto. A primeira etapa do teste começou.